Fala galera, e vocês sabem como a maconha pode afetar a sua memória? Se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta, fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e o Brasil continua ainda no sonho do Hexa. Fomos eliminados nos pênaltis, lamentável. E está chegando o Natal. Nós, toda a equipe do mundo da cannabis, gostaríamos de desejar a todos um Feliz Natal que se encaminha. E no episódio de hoje vamos falar da cannabis, da maconha e a memória. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like aqui, de comentar, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para nós. E faz bastante tempo que a cannabis está relacionada, né? O consumo da maconha e da cannabis está relacionado à perca, né? Como alguns falam, mas não é, perda da memória. E é lembrada como uma das características mais marcantes dos usuários e pacientes. Inclusive isso é motivo de piada, tem vídeos, memes e várias outras coisas associando a cannabis com a falta da memória, né? Dali das mais menos. E muitas das vezes esses lapsos não são muito agradáveis, né? Na verdade, na maioria das vezes eles são desagradáveis. Isso mereceu a atenção dos pesquisadores, né, dos estudiosos, que com o tempo, né, e principalmente após a legalização em alguns países, começaram a estudar, a descobrir melhor, a compreender melhor a conexão entre o uso da cannabis, o uso da maconha e a memória. Isso porque, embora certas formas de memórias possam ser prejudicadas, certas formas, porque existem várias, possam ser prejudicadas pelo consumo da cannabis, outras podem ser recuperadas, né? Ou seja, isso porque existem evidências que mostram que alguns canabinoides, embora alguns canabinoides prejudiquem o uso, né, prejudiquem a memória, outros podem ajudar a recuperá-la, podem ajudar nos casos de esquecimento. Mas como que a maconha, que é cannabis, atua ou pode afetar a nossa memória? A maioria das pesquisas sugere que os efeitos da memória são provocados principalmente no hipocampo. Lá é uma região onde é cheio de receptores CB1 e por isso acaba desempenhando um papel muito importante nas lembranças e no aprendizado. Porém, os dois canabinoides mais utilizados, né, o THC e o CBD, atuam de forma diferente no hipocampo. O THC, que é a substância psicoativa da cannabis, quando ele é consumido, ele se liga rapidamente a altíssima afinidade a esses receptores CB1 e após essa ligação ele acaba prejudicando temporariamente a memória de curto prazo e o aprendizado, porque dificulta a concentração e o armazenamento e a recuperação de informações pelo paciente e pelo usuário. E por outro lado, o CBD ele tem um efeito diferente do THC, porque pesquisas que a gente vai deixar lá na descrição, principalmente realizadas com seres humanos, mostram que o uso do canabidiol, desse canabinoide, aumenta o fluxo sanguíneo na região hipocampal, na região do hipocampo. Então, embora ainda não sejam muito claras as implicações dessa superirrigação do hipocampo, já está mais ou menos que clara a associação a um melhor desempenho da memória. Então, isso quer dizer que o CBD, de alguma forma, o uso do CBD pode auxiliar ou melhorar o desempenho da memória. Os pesquisadores desse estudo especulam que esse aumento do fluxo cerebral pode ajudar a tratar os pacientes que têm um declínio cognitivo maior, como os pacientes de Alzheimer, que essa doença é uma das características dela, é a ausência de diminuição da irrigação nessa região. Então pode ser que seja isso que ajude os pacientes de Alzheimer, ainda não se sabe, mas fato é que a cannabis aplicada ao Alzheimer já tem casos de sucesso, como o caso do paciente do senhor Ivo, né, da Associação Curando o Ivo, que o filho dele documentou muito bem lá a situação dele, então a gente vê que é um caso de sucesso. E a principal diferença desses efeitos dos canabinoides é com relação ao tipo de memória que ele auxilia. Isso porque a gente fala especificamente de dois tipos, da memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela responsável por armazenar temporariamente as informações
que a gente acaba de ser exposto, né? Você foi apresentado por uma pessoa no início da festa que falou o seu nome, você recebeu uma tarefa agora de manhã de um trabalho que você tem que fazer mais à noite, ou, né, coisa que você tem que lembrar ali de eventos curtos, né, e que tenham que sejam pouco significantes ali pro seu armazenamento de informações, de memória. E se tem uma coisa que é bem clara entre os pesquisadores, é que essa memória de curto prazo é a que é afetada pelo THC, ou seja, o THC prejudica a memória de curto prazo. Então, foi um estudo em 2020 que foi realizado e mostrou que os pacientes, né, as pessoas que foram submetidas àquele estudo, que receberam uma dose acima de 15 microgramas de THC, tiveram prejuízo da memória curta, e eles consideraram inclusive essa microgramagem porque outros grupos foram divididos, um que não recebeu nada e outro que recebeu 7,5 microgramas, e eles não tiveram tanta deficiência cognitiva. Mas fato é que esses que receberam uma dose alta tiveram problema, né, tiveram episódios de bloqueios de memória durante o uso, né, quando foram expostos a esse tipo de quantidade de THC. Esse experimento também testou o que eles chamam de diminuição da mente ou diminuição do monitoramento de tarefa, o que afeta as memórias de tarefas de trabalho, né? E verificou também que o THC aumenta fortemente a probabilidade da pessoa perder o foco e se desviar daquela tarefa específica. E embora não seja claro que a memória de curto prazo e que a memória de trabalho sejam afetadas exclusivamente pelo THC, né, ou pelo THC em si, porque a dosagem foi muito grande, esses estudos acabam enfatizando que há de fato um prejuízo dessa memória, porque há uma diminuição da concentração, da atenção, então por isso o paciente, o estudado lá, acaba tendo mais dificuldade. Essas implicações, a implicação de você não ter uma memória de curto prazo boa, é que você vai ter uma dificuldade no seu aprendizado, porque você vai acabar esquecendo coisas que você acabou de ser exposto, vai ter dificuldade de manter a concentração e, com isso, a dificuldade de gravar aquela memória no seu HD, no seu cérebro. Então, por isso, vai ter o armazenamento e a recuperação dessas informações comprometidas. Já a memória de longo prazo, ela é uma memória que a gente recorre mais, porque ela nos oferece um vasto campo de conhecimento de eventos anteriores que a gente passou. Aniversários, pessoas que a gente conheceu, pessoas que a gente se relacionou, eventos muito traumáticos e que mudaram a nossa vida, e que a gente pode acessar à vontade porque elas estão muito bem gravadas na nossa cabeça. E a maioria dos pesquisadores concordam com relação ao THC, mas não existem estudos que falam sobre a aplicação do THC na memória de longo prazo. Então, por isso, não há uma conclusão específica, mas uma revisão feita em 2021 sugere que os usuários pesados de cannabis tenham problemas, tenham comprometimento dessa memória de longo prazo, enquanto aqueles que não têm um consumo tão grande, né, que seja moderado ou esporádico, né, que esporádico é menos de 2 cigarros no mês, né, 2 coisas de cannabis por mês, e o moderado é até uma vez por semana, né, de uso. E o pesado é aquele que usa mais de muitas vezes por dia, enfim. Então, esse estudo, que foi um estudo inovador, mostrou que algum tipo de memória a longo prazo pode ser prejudicado pelo THC, mas não todas. Dentro dessa pesquisa da memória de longo prazo, uma das coisas interessantes foram que as análises cerebrais das pessoas são completamente diferentes, mas aquelas que tiveram o uso moderado de THC, como não teve nenhuma representação, nenhuma deficiência detectada ali com aquele uso, isso pode sugerir que algumas pequenas quantidades de THC possam ajudar na recuperação também dessa memória. Tanto é que uma Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, passou a fazer esse estudo após verificar que um dos pacientes de Alzheimer que foi submetido à medicina canabinoide, né, com um medicamento rico em THC, acabou apresentando um aumento da capacidade cognitiva e de memória. Ou seja, pode ser que a quantidade de THC em baixa quantidade ajude, assim como nos óleos full spectrum, né, de efeito comitiva, ajude a fazer essa recuperação da memória de longo prazo. Então, além desses estudos e desse estudo específico, os casos de sucesso como o do Curando Ivo e outros que também são apresentados na própria associação lá, mostram que é importante e que a quantidade
dos estudos sobre a relação da memória e do uso do THC e da medicina canabinoide, principalmente nesses casos mais intrigantes, em que a gente vê uma melhora muito exponencial, né? E só depois de aprimoramento desses estudos é que a gente poderá concluir se sim ou não há uma ligação direta entre o uso de canabinoides, do canabinoide A ou B ou determinada quantidade, com a recuperação da memória ou a perda da memória. Então não se esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscreverem no canal, compartilhar o nosso conteúdo, de comentar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nós do Mundo da Cannabis desejamos a todos vocês e a sua família um Feliz Natal, boas festas e logo mais a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!